Olá, boa noite. Seja bem-vindo ao programa do Neves. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre vamos falar um pouco de videoaula, né? Vamos falar um pouquinho sobre recepção hospitalar. Algumas dicas, né, para a recepção hospitalar. Sabemos que o hospital não é um lugar tão agradável, não é um lugar que a gente quer estar, não é um shopping, não é um parque de diversão, não é um barzinho, não é uma lanchonete. É um lugar que a gente só vai quando nós estamos, quando nós não estamos bem. E para isso, existem algumas dicas para as pessoas que se encontram na recepção de um hospital. Então nós vamos começarmos agora falar com vocês um pouquinho sobre a recepção, a qualidade do atendimento. O atendimento corresponde a um ato de atender, ou seja, um ato de cuidar, de prestar atenção às pessoas que recebemos ou mantemos o contato. E aí, o que é importante diante disso? O importante é você entender que quando você tiver contato com as pessoas, com o cliente que vai ao hospital, que é o paciente, o importante é você saber atender. A importância de saber atender. Quando nós mencionamos boa noite, senhor, boa noite, senhora, bom dia, senhor, ou bom dia, senhora, boa tarde, senhor, boa tarde, senhora. Então, o atendimento, o primeiro contato é importante. Você, uma profissional, uma recepcionista hospitalar, tem que saber atender bem, né? Isso é muito importante. E quando nós falamos sobre atender, é saber informar, é ter as informações do local que você trabalha e trazer as informações com segurança para o seu cliente. Então, informar são as informações do hospital que é importante você trazer para o cliente. Diante das informações, a recepcionista precisa também, diante das informações, também saber orientar o caminho correto, porque muitas das vezes ela não sabe, tem muitas recepcionistas despreparadas que não sabem orientar. Além de dar uma orientação clara e objetiva, ela é importante também saber encaminhar o cliente para o local correto. Isso são dicas no nosso começo de videoaula, são dicas importantes, fundamental, coisa básica para você que quer ser recepcionista ou é recepcionista hospitalar. É verdade que existe recepção do SUS, recepção de hospital particular. O que nós estamos falando aqui serve para ambas as partes, tanto o SUS como o particular. Claro que particular faz a diferença. O segundo tópico que nos chama a atenção, me ajuda aqui, Sombra, por favor, apresentação. Preocupe-se com a sua aparência. Você é o rosto da empresa ou da instituição. Então, é muito importante o vestuário, a parte integrante do processo de comunicação interpessoal e vista-se de acordo com o posicionamento da marca da empresa, instituição que representa. Ou seja, existe o uniforme do hospital ou da empresa que você representa. Então é importante você usar o uniforme da forma adequada. É importante você, como recepcionista, usar a maquiagem não exageradamente, mas usar uma boa maquiagem, passar o seu batom, a sua roupa adequada para estar ali representando a empresa. Outra coisa que nos fala aqui é que o corpo fala e diz muito. Nós temos que tomarmos cuidado ao nos vestir, ao nos prepararmos. Você está ali para vestir a camisa e representar a empresa. Nós temos que tomarmos cuidado quando nós colocamos roupa sensual,
ou fazemos daquela roupa. Muitas das vezes você pede uma medida e aí você pega a roupa. Aí você vai na costureira e pede para dar uma apertadinha, para ficar mais apertada no seu corpo, para chamar a atenção. As mulheradas sabem o que eu estou dizendo. Tem que tomar cuidado com isso. O corpo fala e diz muito. Então, você tem que entender que você tem que ser discreta. Você não está lá para ser uma pessoa sensual, tá? Ainda mais no mundo que nós vivemos, um mundo difícil, que é esse, que tudo é assédio moral. Então, você tem que tomar cuidado com isso. Utilize sempre o gesto suave, e mantenha uma fisionomia alegre. Veja bem, o paciente vai para o hospital, o cliente vai para o hospital também, o paciente ou o cliente, que ambos se representam, ele vai para o hospital e imagine você tem que dar um bom atendimento a ele. E dentro desse bom atendimento, use gestos suaves, leves. É bom você manter um sorriso alegre, que é um sorriso de positividade, que a pessoa vai melhorar, que a pessoa vai sair daquela situação, tá certo? Isso é muito importante. E no atendimento, o que nos chama a atenção também é uma imagem corporativa forte, de confiança. Quando a pessoa olha para você e com as palavras, com o seu gesto, com o seu atendimento, ele percebe na transmissão corporal sua que ele vai sair dessa situação que ele está. Ok? Mais outra dica que nós falamos, está no top 3, me ajuda aqui, Sombra, por gentileza, o que o cliente quer quando o cliente chega no hospital. O que o cliente quer? O que o cliente quer? Primeiramente, o cliente ele quer atenção. Quem não gosta de atenção? Gente, a pior coisa é quando você chega num determinado lugar e você é mal atendido, você não consegue se expressar, você não consegue falar, você não consegue expressar o seu sentimento, o sentimento da sua dor, daquilo que está passando com você. E aí, o que acontece? O que o cliente quer primeiramente, atenção. E também que você possa escutar. Atenção e escutar. É muito importante você dar atenção ao paciente quando ele chega no seu atendimento ou quando ele é atendido por você no hospital. Ser tratado como um indivíduo, ser tratado como pessoa, ok? No atendimento você traz para ele soluções e não mais problemas. Isso acontece muito com hospitais que tem problema de convênio, aquela briga de convênio, um aceita convênio X, outro não aceita convênio tal. Então, você precisa trazer a solução, não mais problema para o seu cliente. Outra coisa que é importante, eu acho que todo mundo gosta, e é algo que faz diferença num atendimento hospitalar, é agilidade no atendimento. Gente, antigamente, você chegava no hospital e ficava todo mundo lá na fila, lá, e isso mudou muita coisa, de 2007 para cá mudou muita coisa em hospital. Por quê? Porque você chegava no hospital, você ia lá, dava a carteirinha, ou dava o seu nome, preenchia os dados, você ficava lá aguardando tempo. Hoje, mudou-se isso nos hospitais. Hoje a pessoa vai lá, ela se identifica, aí pega a fichinha, né, pega lá a senha, vai para uma outra área, vai fazer lá a medição como que tá vai ver como está a sua pressão, vai ver como que está se você está com febre ou não. Depois você volta, aí aguarda o chamado pelo doutor para você ser atendido. Então, mudou-se muita coisa. Mas o importante é a agilidade no atendimento. Por quê?
Porque se você tem agilidade no seu atendimento, você consegue facilitar, resolver algo. Deixa eu te contar uma história. Eu tinha um amigo meu que trabalhou comigo num determinado hospital, e ele foi no hospital para medir a pressão. E ele estava se sentindo mal. E demoraram. Quando eles chamaram ele sentou na cadeira para medir a pressão, já era tarde. Ele acabou infartando no colo da enfermeira. Então, se tivesse agilidade no atendimento, talvez ele estaria vivo. Então, por isso que é importante você entender que no atendimento, algo importante é agilidade no atendimento. Outra coisa que nós precisamos entender, gente, é ter compromisso. Por que compromisso, Neves? É compromisso com aquela pessoa que você está atendendo. Começo, meio e fim. No seu atendimento, você tem compromisso de atender bem, de fazer todos os procedimentos. Lembra que eu falei lá? Atender, informar. Então, você tem um compromisso com aquele cliente enquanto ele estiver passando no médico. Então, o compromisso é muito importante. E outra coisa que nos chama a atenção é a precisão. Tá? Gente, é uma coisa que nós comentamos muito em hospital, e eu já passei por muitas intercorrências, tá? Uma das coisas que você precisa manter é equilíbrio emocional. Eu vou contar uma história. História faz parte. Pode contar uma história? Vou contar uma história para você. Eu trabalhava em determinado hospital e, de repente, eu vinha retornando do almoço e, ao chegar na frente da recepção, vinha uma pessoa gritando: me ajuda, socorro, me ajuda, eu estou com uma pessoa aqui, ela está convulsionando. Eu não sabia se era adulto ou se era criança. O hospital, naquele momento, ele não tinha pediatria. E eu pedi para aquela senhora me acompanhar. E eu cheguei no pronto-socorro, apertei a campainha, chamei os enfermeiros que ali estavam de plantão, o doutor que estava de plantão também veio, e aí conseguimos atender aquela criança. Daqui a pouco passando alguns minutos, eu tive uma informação. A informação que eu tive é que tratava de uma criança especial que teve convulsão e que ela teve a convulsão na escola. Era um momento de crise. Veja bem, quem levou aquela criança para o médico, para o hospital, foi a diretora da instituição. Ela que levou. A segunda crise viria quando os pais daquela criança chegariam no hospital e ela não poderia entrar porque a criança estava dentro de uma sala de intercorrência, uma sala de emergência, a ponto que os pais chamaram a polícia para tentar entrar dentro daquela sala e ali com muita conversa, equilíbrio emocional, diálogo, que é muito importante. E aí o doutor, que eu não vou mencionar o nome dele aqui, mas é um doutor muito sábio, então eu acompanhei os pais dentro da sala para ver a condição que se encontrava aquela criança e logo foi resolvido toda a situação. Mas tudo isso com equilíbrio emocional. Ok? Veja bem, gente, o que é importante no atendimento? É comunicação correta. Traga uma comunicação clara, comunicação certa. Recentemente, nós tivemos um problema em minha família e no dia anterior eu estive no hospital, eu e minha sobrinha. E no dia seguinte, foi a minha irmã
e outra pessoa no hospital. Não, na verdade foi só a minha irmã no hospital. E chegou na recepção, falaram assim, olha, você não pode subir, porque lá já tem 2 pessoas. E aí, mas quem tá? Aí ela perguntou, quem tá? Aí foi mencionado o meu nome e o nome da minha sobrinha. E aí ela automaticamente me ligou. Quando ela me ligou, eu falei assim, não, eu estou aqui, tudo bem, eu estou aqui no hospital, eu queria ver a pessoa. Eu falei assim, olha, eu estou no meu serviço. Mas está falando que você está aqui. E eu disse assim, não, eu estou no meu serviço. E aí ela falou, então, eu falei, calma, eu passo na sua casa, te pego e nós vamos no hospital. Chegando no hospital, eu como profissional de gestão de segurança, eu procurei primeiramente o chefe da recepção. Aí já veio outro chefe, que não era da recepção. Aí veio o chefe da segurança, narrei a história, aí chamo o chefe da recepção, narrei a história, e acabaram liberando a gente à noite para entrar na UTI para visitar uma pessoa da família. Ou seja, a comunicação, houve uma falha na rede de comunicação deles lá, do sistema, e a fala da recepcionista foi incorreta, ou ela não foi correta porque ela não tinha informação e ela passou algo incorreto que criou-se uma crise no hospital. Outra coisa que eu quero dizer para você, um sorriso muda o mundo, ok? Por isso que é importante você estar sempre sorrindo e vivendo a vida. Vamos para mais uma, já mudou aqui. Atitude inadequada, pessoal. Atitude inadequada. Primeiro, palavra negativa. Tá? Nunca comece com palavra negativa. Veja bem, eu estou levando uma pessoa para o hospital. Ela está com começo de infarto. E você vem com uma palavra negativa? Não, sempre uma palavra positiva. Calma, senhor, calma, senhora, ele vai sair dessa situação. Ok? Os nossos profissionais estão preparados e vai tirar ele dessa situação, com palavras positivas. Outra coisa que acontece muito no meio dos maus profissionais é gíria. Tá? Precisamos entender que um bom profissional, ele procura a melhor linguagem, a melhor palavra para se expressar com o seu cliente e dispensa a palavra gíria. Outra coisa que nós temos que tomarmos cuidado é com um tratamento íntimo. Quando eu chego para a pessoa e chamo de meu amor, ou quando eu chego para uma pessoa e me chamo de meu querido, meu lindo, minha linda, esses tipos de palavra não cabe no vocabulário de uma boa ou de um bom profissional dentro de uma recepção. Falar o nome do cliente errado. Imagine você trocar o nome. Nós temos aí várias situações, mas aí não é de recepção. Nós já vimos várias situações, pessoas que entraram em óbito e trocaram o nome de pessoas que entraram em óbito. Mas vem de um erro dentro de um hospital. Pode ser um erro do segurança, pode ser um erro de uma recepção, pode ser um erro de uma enfermeira, mas o que é importante, e eu quero salientar você, que é importante falar o nome do cliente. Nunca fale o nome do cliente errado. Tá? Nunca fale o nome do cliente errado. Isso traz algo
negativo para a instituição. Outra coisa que eu quero dizer para você o mercado de trabalho está aí. Eu sei que vivemos dias difíceis, mas cada um faz a sua escolha. Se você está numa determinada empresa e você não está feliz com a empresa, você tem toda liberdade de pedir demissão e de sair daquela instituição. O que não pode acontecer, e isso eu quero colocar na sua cabeça, é quando você começa a comentar ou falar mal da empresa para o cliente. Porque, na verdade, às vezes um mau profissional, ele quer falar mal da sua empresa ou do hospital que você presta serviço, e, na verdade, o problema não está no hospital, não está na empresa que você trabalha. O problema está em você, que é um mau profissional. Então, nós temos que tomarmos cuidado, e até com aquelas pessoas da equipe que vive falando mal da empresa para o cliente. Muitas das vezes é importante você corrigir o seu colega, a sua colega de trabalho, porque está falando mal da instituição que você trabalha, a instituição que você é o seu ganha-pão, seu, da sua família, e muitas das vezes você concorda com a sua colega ou o seu colega defamar a instituição que você trabalha. Comentar sobre vida pessoal. É uma das coisas que eu falo muito até em alguns lugares que eu dou consultoria, ou alguns cursos que eu dou aí, eu falo, pessoal, ninguém precisa saber da sua vida pessoal. Ninguém precisa saber se você é do candomblé, se você é evangélico, ninguém precisa saber qual é a sua religião, ninguém precisa saber a sua opção sexual, cliente nenhum precisa saber disso. O cliente está ali para ter um bom atendimento. E é isso que você precisa entender. Você tem que saber separar o seu lado profissional, o seu lado pessoal. Ali você está o seu lado profissional. Eu comentei com uma colega, depois até pedi desculpa para ela, né? Porque eu estava num trabalho, eu estava concentrado naquilo que eu estava fazendo, né? E aí ela veio e disse, Neves, ela veio até a minha pessoa, mas na verdade ela só queria me cumprimentar, mas eu estava concentrado em outras coisas. Mas eu fui lá, cumprimentei ela, tudo, depois até pedi desculpa para ela, falei, você me perdoa, querida, porque eu estava concentrado em outra situação. Então, a gente tem que se atentar a isso. Comentar sobre vida pessoal, a má postura, gente. Eu sempre falo sobre postura, eu falo sobre postura de segurança, mas tem a má postura também das recepcionistas, ao saber sentar, a saber levantar, né? Quando você está apoiando no balcão, tem formas corretas de você, em recepção que tem balcão, você saber apoiar, entendeu? Então, a postura, a má postura, tá certo? E tem aqueles que, infelizmente, não satisfeito com tudo isso que eu citei, ele resolve falar mal do cliente. Falar mal do cliente, tá? Então, nunca fale mal do cliente. Por quê? Porque é o cliente que traz repasse para a sua instituição, e a sua instituição é o que paga o seu salário, o seu ganha-pão. Então, nunca fale mal do seu cliente. Nunca fale que o cliente é forgado, porque ele está pagando lá o seu convênio, que não é barato, então ele tem o direito de ser bem atendido por você, boa profissional de recepção. Frase proibida que não pode sair num atendimento. E é isso que nós precisamos nos atentarmos. Precisamos nos atentarmos para isso. Olhe, não fale. Não sei não.
Eu até costumo dizer o seguinte, quando a pessoa fala, não sei, não, às vezes eu falo assim, olha, eu não tenho essa informação, mas eu vou buscá-lo a informação que o senhor precisa. Mas nesse aqui, diz assim, ó, não sei não, você nunca pode falar isso para um cliente. Não, não podemos fazer isso. Nunca fale essa fala, ou não faça menções dessas falas para o cliente. Você terá que, não faça isso. Só um minutinho. Eu sei que não vai ser um minutinho. Iniciar a frase com não. Quando você fala não, você já me traz algo negativo. Tá? Já está me trazendo algo negativo. É diferente daquela história que a gente escuta assim. Ah, o não eu já tenho, eu vou buscar o sim. Não, isso não cabe para a área de recepção hospitalar. Ok? Então vamos lá. Uma fala importante. Falas importantes, são algumas que nós colocamos ali, que é importante. Vou resolver o seu problema, vou sanar o seu problema, vou buscar a informação. Vamos resolver, vamos sanar o seu problema, vamos verificar o que está nos impedindo, vamos verificar. Eis que podemos fazer sim, desta forma que o senhor falou. É preciso somente isso, ou um documento, ou uma fala do seu convênio para me resolver. O senhor pode aguardar, vou precisar de alguns minutos. Seja sincero, eu aprendi algo com a Tatiane Ribeiro, que é você ser sincero com o seu paciente. Ser sincero. Então, seja sincero com o seu cliente. Ela fala isso num dos episódios com a gente, que ela gravou conosco. Então, veja bem, ó, o senhor pode aguardar, vou precisar de alguns minutos, tá? E se for preciso, fale quantos minutos, para que o cliente não se sinta desconfortável, ok? Sugira o que pode ser feito. Olha, eu vou precisar de alguns minutos, uma meia hora, porque o doutor está em hora de almoço, o doutor ainda não chegou, mas sugiro que pode ser feito. Olha, se o senhor puder aguardar 40 minutos, o doutor vai atender. Então, alguma coisa você tem que mencionar. Sempre ter aquela palavra, posso ajudar, te colocar à disposição do cliente, colocar à disposição, posso ajudar, você está lá para ajudar, ok? Vamos para a próxima parte. Atitude para um bom atendimento, gente. Eu já falei aqui, ó, nós já falamos aqui sobre postura correta. Existe postura de atendimento, ok? Não existe, bom, com certeza não existe beijo no rosto no atendimento de um cliente que você não conhece. A forma de você pegar na mão para cumprimentá-lo é diferente, tá? Gentileza, ser gentil. É importante você sempre ser gentil ao seu cliente que você está recebendo na instituição. Empatia. Se coloque no lugar dele ou no lugar dela, tá? Para aquele momento de crise que ela está passando, porque ela está indo para o hospital porque tem alguma coisa acontecendo. Então, se coloque no lugar dela, tá? Competência para resolver o problema dela. Por isso que é importante você estar preparado. Não seja aventureiro ou aventureiro, a recepcionista, ou a pessoa que está numa recepção, não pode ser aventureiro. Ele tem que estar preparado para a função que vai exercer. Então, competência. Aí eu volto a dizer aquilo que a Tatiane falou, sinceridade. É melhor você ser sincero ao paciente
Olha, vão ter que desmarcar a consulta. Olha, a gente não vai poder atender aqui, vai ter que encaminhar para outro hospital, do que você ficar enrolando e ficar mentindo. Porque isso vai trazer um transtorno muito grande para a instituição, para você, e pode até cabe até às vezes diante da situação que você cometer de erro e falha, dá até processo, dá uma dor de cabeça. Então, sinceridade é importante. Se coloque sempre à disposição para ajudar o seu cliente, tá? Tranquilidade naquele momento de crise ali, da situação, na hora do bom atendimento, ser tranquilo, por maior que seja a situação da ocorrência, da intercorrência, manter a tranquilidade. Gente, o importante é saber ouvir. É muito complicado quando você, o seu cliente vai falar e você começa a cortar ele. É desagradável. Tem pessoas que têm mania de cortar. A pessoa está falando e ele começa a cortar as pessoas. E você não vai conseguir ter uma definição da situação se você não ouvir, se você não permitir que o cliente fale tudo o que ele tem que falar. Não tenta adiantar o atendimento. Escute, aprenda a ouvir e ser proativo, ter iniciativa para resolver, para sanar, para solucionar o problema que chegar em suas mãos. A outra parte, é importante saber, é outra parte muito importante, é no atendimento telefônico. O atendimento telefônico é muito importante. Por quê? Por que, Neves, o atendimento telefônico é importante? Atenda no primeiro ou segundo toque. Como é desconfortável quando você liga para alguém, ou liga para qualquer lugar, e você espera lá 1, 2, 3, 4, aquela ligação. Não. Atenda no primeiro ou no segundo toque. Isso, para o cliente, traz uma confiança melhor da instituição que você representa. Mostra que a recepção, ela tem iniciativa, e ela tem rapidez, tem compromisso, e é algo sério, tem com aquilo que ela está desenvolvendo ali, ou seja, na função que ela está exercendo. Então, ela atende no primeiro ou no segundo toque. Na saudação, enfatica colorosa e fale sempre o nome da empresa. Então vamos lá. Vou falar da Neves. Bom dia. Aqui é a Mariene da Neves. No que posso ajudar? Tá? Então, boa tarde. Sempre fale, e é importante que você use um tom de voz agradável, transmitindo à disposição, gentileza e boa vontade. Não atende com gritaria, não atende com aquela voz de desânimo, não. O tom de voz tem que ser agradável, transmitindo disposição, gentileza e boa vontade. Ok? O que é importante também é que você escute. O que é bom é que você escute com atenção. Deixe o cliente falar. Acabamos de citar agora há pouco. Deixe o cliente falar. Não corte o cliente. Não corte. Deixe ele falar. Bom, então vamos lá. Deixe o cliente falar. É importante você ter um bloquinho de papel para você anotar todas as informações, tudo aquilo que ele está falando, os pontos principais. Então escute, aí depois se coloque no lugar do cliente. Então
Quando você ouvir tudo que ele falou, aí você vai conseguir responder. Vamos para a outra parte. Aí você vai responder. Cientifique-se que você atendeu tudo. Se não, pergunte, vê se falta alguma coisa. Nas falas que você perguntou para o cliente, tudo aquilo que você conversou com o cliente, vê se ele precisa de mais informação. Se você deixou alguma dúvida, procura esclarecer tudo. Informe com clareza e objetividade tudo, para que ele saia da ligação sem dúvida, mas que tudo aquilo que ele precisava ser esclarecido, você passou para ele. Tá? Então, certifique se o cliente entendeu e se está satisfeito com as informações. Se ele necessita de mais algumas informações, pergunte que mais você poderia ajudá-lo. Tá? Não meça esforço para oferecer algo mais a ele. Porque muitas das vezes o cliente hospitalar, ele está em desespero, ele está preocupado com outras coisas, e então você está ali para ajudar. Eu acabei de falar agora há pouco, você precisa ter empatia, se coloca no lugar dele. Então você está lá para ajudar. Então não meça esforço para oferecer algo mais. E o que é importante? No término da conversa, tá? Dispense dizendo obrigado, tenha um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Aguarde o cliente desligar primeiro. Gente, desagradável é quando você está numa ligação e aí no final você lembra de alguma coisa, você quer falar a pessoa tum. Quem tem que desligar é o cliente. Depois você vai desligar. Faz parte de um bom atendimento. Faz parte de uma boa recepção. Então, toda pessoa que tem consciência, que tem proatividade, que tem iniciativa, ela sabe como atender bem, como fazer a diferença no atendimento. E são essas pessoas que o mercado de trabalho está procurando aí fora. Ok? Vamos para outra parte, Sombra? Olha, o que causa irritação ao cliente? Prometer e não cumprir. Nunca promete algo ao cliente que você não consegue cumprir, gente. Então, eu estou falando de recepção. No seu atendimento, não promete algo que você não consegue cumprir. Ok? Indiferença e atitude inadequada. Então, não faça indiferença ou tenha atitude inadequada. Ó, ninguém é igual a ninguém, gente. Cada um tem uma forma de ser. Cada um veste diferente, cada um tem uma forma de falar. Cada um tem um grau de instrução. Então nós temos que tomar muito cuidado com indiferença e atitude inadequada. Então, um bom atendente, uma pessoa que está lá para atender na recepção, ela sabe lidar com todo esse tipo de situações. Ok? Outra coisa que eu falo aqui, ó, é não ouvir o cliente. Eu podia citar aqui o nome de duas pessoas importantes da televisão, que na faculdade é citado muito sobre os nomes dele. Viu? Você está olhando para mim. Na faculdade é citado muito nome. Por quê? Porque são pessoas que não gostam. Ela faz a pergunta, quando você vai falar, ela corta. Ela não sabe ouvir. Então, é importante não ouvir o cliente. Tem pessoa que não gosta, tem que ouvir o cliente. Agir com aquela pessoa que gosta de tirar um baratinho, né? Gosta de tirar
um sarrinho, né? Por potência, né? Então, opa, para. Questionar a integridade do cliente. Quem é você para questionar a integridade do cliente? Então, tem pessoas que gostam de questionar. Cuidado. O cliente não gosta disso. Usar palavra inadequada, pessoal. Um dia desse aí, eu tive um lugar aí, só que aí é área de segurança, né? Não é área de recepção hospitalar. Aí o camarada veio falar comigo e veio falar assim, então, é o seguinte, eu preciso entrar aí porque o cara precisa colar lá na minha goma, né? Aí eu perguntar para ele assim, Sombra, o que é goma? Não sei o que é goma. É bala de goma? Então tem que tomar cuidado com as palavras inadequadas, ok? Aparência e postura, aparência e postura, poucos profissionais, tá? Vamos mudar um pouquinho, Sombra. Como garantir a satisfação do cliente? Leve ao lado profissional, não pessoal. Não confunda as coisas. Você está aí para o lado profissional. Senhor, senhora, boa tarde, bom dia, boa tarde, ou boa noite. Tá? Vise a satisfação do cliente, não apenas o serviço. Vê se o cliente está satisfeito com o seu atendimento. Ok? Solucione o problema sem culpar a si próprio ou a outros. Não transfere responsabilidade para as pessoas. Você está lá como recepcionista ou atendente, você está para solucionar o problema. Não queira jogar, está demorando por causa do Fernando, está demorando por causa da Maria, está demorando por causa do João. Não, você está lá para solucionar os problemas. Como garantir a satisfação do cliente? Então, resolva esse problema. Ok? Vamos para a outra parte. Razões para atender bem. O cliente bem tratado sempre volta. O cliente bem tratado, ele sempre volta. Gente, volto a dizer a vocês. A instituição, ela depende do cliente. Então, se você tratar bem, ele vai voltar. Volto a te dizer, ele paga um convênio, então ele vai ser atendido na instituição que você está, e o convênio vai fazer um repasse para a sua instituição, e a sua instituição terá condições financeiras para pagar o seu salário, que é o ganha-pão da sua família. Então, trate bem sempre. Cliente bem tratado, sempre ele volta. Não abra mão disso. Outra coisa que me chama aqui a atenção. Nem sempre tem uma segunda chance de causar uma boa impressão. A primeira impressão é que fica. Se você atendeu ele bem, ele volta. Tem lugares que eu fui e eu fui bem atendido. Eu volto. E volto pelo atendimento que eu tive. Ok? Recupere o cliente. Para você recuperar o cliente, custará 10 vezes menos do que mantê-lo. Tá? Então, recuperar o cliente novamente, é difícil, gente. Toma cuidado. Cada cliente satisfeito conta para aproximadamente 20 pessoas. Tá? Cada cliente satisfeito conta para aproximadamente 20 pessoas. Enquanto os satisfeitos, cada cliente insatisfeito, ele conta para 20. E aquele que está satisfeito, ele conta para 5. Olha a matemática. Olha a matemática, olha a diferença da matemática. Tá? Então, aquele que está insatisfeito, ele fala para todo mundo aí, 20 pessoas. E aquele que está satisfeito conta para 5. E tem uma coisa que eu aprendi na faculdade, eu não sou tão velho assim, mas eu aprendi na faculdade em 1993, uma das faculdades que eu fiz, eu aprendi que uma mentira contada para 100 pessoas se torna verdade. Então, olha lá, hein? Uma mentira contada para 100 pessoas se torna verdade.
Imagine um cliente insatisfeito comentando para 20. Aí 20 comenta para mais 20. Rapaz, aí você acaba com a instituição onde você trabalha, você detona a instituição. E eu vou te falar, com esse negócio de redes sociais, com esse negócio de mídia, gente, tem tanto lugar sério aí sendo denegrido por maus profissionais. Vamos lá, Sombra. Não existe a nossa realidade. Existe apenas a realidade que se percebe. É o cliente que define a qualidade do nosso serviço. Então, é o cliente que define o nosso serviço, tá? Define a qualidade do nosso serviço. É ele que sabe se ele foi bem atendido, como ele foi atendido, como que é a nossa postura. Então é ele, não é você que... Não, eu sou melhor. Não, é ele. Tenha orgulho em ser um profissional competente e com espírito de serviço. Os clientes agradecem e os país evolui. Né, Sombra? Vamos finalizar, Sombra? Obrigado pela sua presença. Então, essa é a dica do Neves para você que é recepcionista hospitalar. Ou também pode usar essas dicas para você que é recepcionista de alguma empresa. Claro que isso aqui a gente usa mais para hospitais, mas serve para você também. Então, aguarde as nossas próximas videoaulas. E aqui vamos finalizando e o nosso agradecimento. E até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, tchau.